O Brasil é um país democrático quando vemos direitos sendo tolhidos e usurpados em favor de uma mentalidade equivocada, de uma linha interpretativa extremamente repressora e perigosa. Sim, se repreende acessos e direitos a conteúdos processuais. No julgamento desta manhã no STF dos 8 acusados pela PGR no chamado Núcleo 1, os parlamentares bolsonaristas ou de direita foram todos impedidos de entrar na sessão. Apenas os que se declaravam de esquerda foram permitidos. O argumento da corte para justificar a proibição era de que os bolsonaristas poderiam tumultuar a sessão, mas até o desembargador aposentado Sebastião Coelho, que é um advogado de um dos acusados, Felipe Martins, foi barrado no tribunal. Não deixaram ele entrar para acompanhar um processo em que o cliente dele será julgado do mesmo jeito daqui a 3 dias. Mas como ele pode reunir elementos para a defesa de seu cliente, sendo que não consegue ter acesso ao que está acontecendo? O desembargador, revoltado, gravou imediatamente um vídeo e o publicou nas redes sociais. Veja. Estou aqui na porta da turma onde começou o julgamento. Sou Sebastião Coelho, advogado de Felipe Martins. Tem lugares dentro do plenário e estou sendo impedido de entrar. É a minha imagem, amigo. Eu estou fazendo a minha imagem aqui na porta do plenário, lugares vazios, estou sendo impedido de entrar. Doutor Beto Simonetti, advogado da OAB, isso é uma vergonha o que está acontecendo contra a advocacia. E Vossa Excelência é responsável pela omissão que tem tido ao longo de todo esse arbítrio que está acontecendo aqui no nosso país. Eu estou denunciando para a nação que, como advogado de um dos principais acusados, ficou 6 meses preso, Felipe Martins, estou aqui com o doutor Edson sendo impedido de entrar na sala de sessões com lugares vagos, quando tem gente de movimentos sociais, como eles dizem, sentado lá no plenário. Isso é um escândalo para a nação brasileira. Eu estou denunciando, não estou ao vivo, vou descer e vou postar agora ali embaixo. E quero ver quem vai me impedir de fazer isso aqui. Isso é uma vergonha, isso não é um tribunal, isso é um tribunal de exceção para esse nosso país. E nós temos que dar um basta nisso tudo que está acontecendo. Chega desse arbítrio, vergonha nacional. Olha, e é uma verdade, né? Segundo o jornal O Globo, familiares de Vladimir Herzog estavam no plenário da primeira turma, bem como a jornalista Hildegard Angel, irmã de Stuart Angel. Mas o doutor Sebastião Coelho, que é advogado de co-réu, não pôde entrar. Indignado, ele começou a protestar, e protestar muito. Com gritos do lado de fora da sessão, ele conseguiu que o ministro relator interrompesse a leitura inicial do processo. Veja. Augusto Heleno Ribeiro, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. A presidência da primeira turma agendou as sessões extraordinárias. Para os dias 25 e 26 de março de 2025, com início às 9h30 e término às 12h30, bem como manteve a convocação da sessão ordinária para dia 25 de março à tarde e sessão extraordinária para o dia 26. É o relatório, presidente. O desembargador disse que o STF é um tribunal de exceção. Acabaram com o direito de manifestação. Apenas quem for de esquerda e defensor de agendas globalistas pode se manifestar hoje em dia sem problemas com a justiça. Com isso, fica claro para qualquer um a verdadeira intenção, que é de acabar com o bolsonarismo, como foi dito pelo presidente da corte em um evento político estudantil. E por que essa raiva toda contra um ex-presidente que entregou o país com lucros, com todas as contas no azul? Por que tanta vontade em não deixá-lo voltar ao poder? Se a democracia é o direito do povo escolher, por que não respeitam esse direito? Por que não querem deixar o povo escolher de acordo com suas próprias vontades? As manifestações de rua já revelam esse desejo. E por que o judiciário e alguns ministros da Suprema Corte agem como se fossem os pais do povo brasileiro, dizendo que cada um deve escolher para a sua vida? Por que acham que o povo é incapaz de escolher por si só? Vale lembrar que esse foi o pensamento de todos os ditadores que arruinaram a humanidade no passado e que ainda continuam arruinando seus povos. Bolsonaro foi um excelente presidente. A única crítica recorrente a ele está relacionada ao seu comportamento durante a pandemia. Fora isso, não há mais nada que possa ser enumerado
absolutamente nada. No entanto, hoje a ciência mostra que ele estava certo ao afirmar que não tomaria a vacina. Mas é importante notar também que ele nunca impediu ninguém de se vacinar. Além disso, foi o primeiro presidente da América Latina a providenciar os imunizantes assim que estiveram disponíveis. A raiva que sentem dele é resultado de uma construção da mídia patrocinada pela corrente esquerdista que quer se manter no poder. Uma corrente que teme a vitória do ex-presidente nas eleições de 2026 e quer eliminá-lo da concorrência para que o caminho esteja livre para uma vitória tranquila e segura, como se isso fosse mesmo acontecer. Bolsonaro não deixou ninguém roubar. Não roubou e não deixou ninguém roubar. Não houve nenhuma denúncia de corrupção no governo dele. Se houvesse, estaria exaustivamente explorada até o dia de hoje. Muito se fala de discurso de ódio, mas o ódio que se sente é das injustiças que cometem contra ele em um jogo que não é leal e muito desigual. Quem verdadeiramente sente ódio não é difícil de se perceber. Veja. Bolsonaro é mais próximo do diabo do que de Jesus Cristo. Bolsonaro, se tivesse que ele se alinhar, ele se alinha facilmente nas hostes do diabo, de Satanás, do demônio. Porque a construção cultural da figura do diabo, o que é? É o mal, é o contrário, é o violento, é o perverso. Ora, lembremos, uma pandemia. O presidente da República vai para a porta do palácio imitar uma pessoa com falta de ar. Isso é uma atitude cristã? E como é que alguém vai dizer que não, isso é cristão? Cristão não, isso é coisa do diabo, Satanás, demônio. Então, eu acho que é isso que tem que ser lembrado, tem que ser que mesmo no paradigma da religiosidade, no crivo da religiosidade, o Bolsonaro não passa. Esse homem que você viu, Flávio Dino, vai julgar Bolsonaro. Qual a chance desse julgamento ser livre de convicções pessoais, depois que ele já expressou abertamente sua opinião sobre o réu? Qual a chance? Ele não deveria se declarar suspeito para julgar esse caso? Bolsonaro fez besteira ali ao fazer o gesto. Sim, foi infeliz e reconheceu depois. Mas foi levado pelo momento, exatamente quando o presidente Lula diz as besteiras que diz, as besteiras dele. E todos dizem que foi um lapso, um escorregão, que foi engraçadinho, que está tudo bem. Se Flávio Dino diz isso, o que dizer dele próprio, que condenou uma mãe de 2 filhos pequenos a 14 anos de prisão? Quem é o lado escuro desta força? Na verdade, o ministro disse tudo que o governo atual, ao qual ele pertence, ou pertenceu, e o judiciário estão fazendo agora. Mas eles não conseguem enxergar e pensam que o povo brasileiro é igual a eles. Os ministros do judiciário defendem uma mudança no sistema de governo, de república para uma república semi-parlamentarista ou semi-presidencialista, para que o governante, de fato, não seja escolhido pela vontade do povo, e sim por procuração. De novo, para eles, o povo não sabe votar e escolher. E tem um certo sentido nisso, porque não é possível que, com tanta evidência assim acontecendo, o povo ainda escolha nomes como os que estamos vendo nos dias de hoje. Nomes que ocupam as lideranças do Congresso Nacional para atender aos interesses próprios. O fato é que um homem que não permite roubos em um país cheio de afanadores não pode permanecer no poder. De maneira alguma. Porque todos querem uma fatia do vasto e bilionário orçamento